Olá, bem-vindos à aula de sumário módulo UERJ. Antes de tudo, um aviso. O sumário da UERJ é para usar na UERJ. Cada universidade costuma ter as suas diferenças, então atente sempre para o manual da universidade. Vamos então olhar o manual da UERJ em primeiro lugar. Aqui está uma foto de como fica o manual, o sumário, aliás, da UERJ. Então aqui está o manual com a foto de como deve ficar o sumário. Vamos ver alguns detalhes aqui. As margens são as mesmas. A introdução, ela não fica numerada, assim como não fica numerada a conclusão, as referências e os apêndices e anexos. Essa é a primeira especificidade do sumário da UERJ. Algumas outras universidades numeram a introdução, conclusão, referências e anexos. Todos os capítulos principais ficam em caixa alta, que é a letra maiúscula. Então aqui temos introdução, o capítulo 1, revisão da literatura, em caixa alta e negrito. Aqui já é um subcapítulo, por isso não está em maiúsculas. Aqui tem o capítulo 2, proposição, capítulo 3, capítulo 4, resultados, capítulo 5, discussão, conclusão, referências e os anexos. Então esses elementos ficam em letras maiúsculas, caixa alta e negritados. Os subtítulos, eles podem ficar em caixa baixa, ou seja, letras minúsculas, e negritados. Aqui tem até um erro no manual, porque celulares deveria estar em letra minúscula. Tá? Isso aqui foi um erro de revisão do próprio manual. Os itens abaixo do primeiro subtítulo, ou seja, o nível 3, 1.1.1, ele fica sublinhado, sem negrito e sem caixa alta. Veja que há uma hierarquia, então. O capítulo fica em caixa alta e negrito, o primeiro subcapítulo, caixa baixa e negrito, e o terceiro, sublinhado, sem negrito. Se houvesse um quarto subcapítulo, vamos ver aqui. Vamos ver aqui nessa caixa de exemplo das seções, certo? Então, seção primária, que é a seção 1, exemplo, um capítulo 1, 1.1. Na verdade, esse ponto ele não se pronuncia, tá? Seria 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eu falo ponto só para simplificar. Então, 1.1 é a seção secundária, seção terciária, quando tem 3 números. Quando há 4 números, é a seção quaternária. E o ideal é que vá até, no máximo, a seção quinária. Ou seja, 5 níveis abaixo do capítulo principal. A formatação é essa que nós vimos aqui no modelo. A seção primária vai ficar em caixa alta negrito, a secundária sem a caixa alta, mas também em negrito, a seção terciária vai ficar sublinhada e sem o negrito, a seção quaternária vai ficar sem nada, sem formatação nenhuma. Ela vai ficar sem sublinhado, sem negrito e sem caixa alta. Vamos ver aqui um exemplo dentro do sumário da Marina, que estamos usando para formatar. Ela tem uma introdução, já está em negrito e caixa alta, correto, e está sem a numeração. Aqui ela iniciou o capítulo 1 com a mesma formatação. Aqui vem a primeira seção abaixo do capítulo. Ela deve ficar assim mesmo como ela colocou. Caixa baixa, letras minúsculas,
só com a primeira inicial em maiúscula, a não ser que seja o nome de uma organização, aqui, Organização Mundial da Saúde, em iniciais maiúsculas, ok. Ministério da Saúde também é um nome próprio, pode ficar em letras maiúsculas. Se fosse uma sigla, também poderia. Aqui, no caso, é o nome de um projeto, portanto, pode ficar em iniciais maiúsculas também. Não sendo um nome próprio ou um caso especial, fica tudo em minúsculas. Então, vamos ver aqui, 1.2, A, e com inicial maiúscula, ok. E aqui todo o resto, como não há uma palavra, um nome próprio, vai ficar em minúsculas. Aqui já é um terceiro nível, então retira-se o negrito e substitui-se pelo sublinhado. Aqui também é nível 3, tudo em minúsculas, está tudo correto. Aqui já é um outro capítulo, então volta a formatação de capítulo, negrito e maiúsculas. Aqui já é um segundo nível novamente, negrito, caixa baixa. Aqui já temos um erro, veja. Não é uma palavra, não é um nome próprio, então não deveria estar com inicial maiúsculo. E aqui nós temos uma palavra em inglês que deve ficar em itálico. Terceiro nível, sublinhado, sublinhado, sublinhado. Segundo nível, aqui qual é o erro? Estudo com letra minúscula. Terceiro nível, sublinhado, sublinhado, ok. Segundo nível, negrito e sem caixa alta. Capítulo principal, subcapítulo, negrito, caixa baixa. Terceiro nível, vamos ver se tem algum nome próprio, está tudo correto. Aqui nós temos novamente um erro de maiúscula, qualitativa não é um nome próprio, então vamos deixar em minúscula. Fase qualitativa 3.2. Lembrando que aqui, se tivesse um título muito extenso que ficasse dividido, o mesmo título em 2 páginas, você teria que colocar esse título inteiro na página de baixo, ok? Os títulos não podem ficar divididos em 2 páginas. Continuando aqui, terceiro nível, sublinhado, tudo em minúsculas, correto, correto. Capítulo principal, letra maiúscula em negrito. Conclusão, sem numeração. Daqui para baixo, tudo sem numeração, em caixa alta e maiúsculas. Está correto. Mas assim como nós fizemos com a lista de abreviaturas e siglas e todas as outras listas pré-textuais, nós vamos também copiar todo, aliás, vou até recortar todo o sumário. Vamos na nossa pasta principal, vamos abrir um novo documento chamado sumário. Veja que aqui já estamos ficando com alguns documentos, certo? Você pode colocar um nome ou qualquer lembrete que você queira também. Então, abra esse documento novo, escreva alguma coisa em cima para a tabela não ficar depois com dificuldade de você fazer certas movimentações. E pelo mesmo motivo que nós fizemos isso com as outras, nós fazemos também com o sumário, ou seja, facilitar a conferência entre o documento principal e as listas. Então, quando eu vou para o documento principal, que é esse aqui, Word 93/2007, dissertação, onde está realmente toda a dissertação dela, vamos recapitular. Olha, já não tem mais nenhuma lista aqui, está tudo em branco, e elas vão ser retransplantadas, digamos assim, no final. Então, aqui eu posso dividir em 2 telas.
coloco o sumário ao lado do documento principal e posso ir conferindo. Introdução. Nesse primeiro momento eu não costumo colocar o número das páginas, eu deixo para fazer isso no final. E assim eu vou conferindo. Já passei pela introdução, então eu vou destacar de amarelo para eu saber que eu já realmente passei por ela. Vou seguindo e vou vendo os próximos itens. O próximo item é o capítulo 1, Marcos Teóricos e Conceituais. Se fosse um título muito grande, eu aconselho copiar e colar, para que você tenha certeza de que não houve nenhum erro de palavra a mais ou a menos, porque os títulos, relembrando, devem ficar idênticos. Pinto de amarelo e assim eu vou fazendo com todos os títulos. 1.1. Esse aqui é muito grande, as chances de errar qualquer coisa sem copiar e colar são grandes. Então, em vez de só conferir assim, lendo aqui e lendo ali, eu já copio e colo para garantir que vai ficar realmente idêntico. E vou pintando de amarelo. O próximo tem que ser o quê? 1.2. Vamos ver onde está. Aqui é um quadro. Nesse momento eu vou passar direto. Se você já estiver se sentindo seguro, passou por um quadro, sai do sumário, vai para a lista de quadros, confere, ok. Enquanto não tiver essa segurança, faz o sumário primeiro, depois faz as listas de quadros, um por um, porque assim você concentra melhor a sua atenção e minimiza as chances de erro. Faça os títulos do sumário primeiro, depois faça as listas de ilustrações. Então aqui 1.2, vou copiar. Vou me preocupar com a formatação só no final. Copio e pinto. 1.1 e assim você vai fazendo até chegar no final de todo o sumário. Vamos ver se ela tem o item 1.2.2. Aqui é 1.3, ou eu passei direto, ou ela pulou. Vamos conferir de novo. Eu devo ter passado direto. Ah, tá aqui, 1, 2, 2. E o que acontece? Às vezes, ao reescrever o trabalho, o autor da dissertação ou tese elimina um desses títulos aqui. Então, ele pode estar no sumário que a pessoa te enviou, que o seu cliente te enviou. Ele pode estar no sumário, mas ele, na verdade, não existe mais nesse trabalho. Por isso que você tem que fazer essa conferência. E aí você continua e vai até o final, conferindo todos os itens do sumário. Eu vou minimizar aqui e deixar só o sumário novamente, para mostrar que no final você deve fazer a formatação, que fica como? Conferir se está com a fonte e o tamanho correto, conferir se entre o título e a tabela está com 2 espaços da mesma fonte e tamanho 0 pt 1,5 e conferir se a própria tabela do sumário está também times 12 0 pt 1,5
E por último, se está dentro das margens alinhado corretamente. Verifique também se os pontilhados estão começando exatamente grudados na palavra. Não pode haver um espaço nem dois. O pontilhado começa colado no título e ele segue até o final e depois vem a numeração. A numeração é alinhada à direita, os números alinhados à esquerda. No centro, você vai colocar justificado. E vá conferindo também se existe a possibilidade de um título que está com 3 linhas se transformar em 2 linhas, apagando os pontilhados. Aqui tem que ser 3 linhas mesmo. Então, vou desfazer e vou completar no teclado mesmo, com o ponto final, fazendo esse pontilhado. Outra coisa que você deve verificar é se os números estão na mesma linha do pontilhado. No caso de títulos assim muito grandes, acontece às vezes do número ficar assim meio desformatado. Vou aplicar aqui as bordas para ver o que houve. Olha aqui. Aqui houve um erro que já veio assim, então você seleciona essas 2 linhas aqui, essas 2 células, clica com o lado direito do mouse, mesclar células. Virou uma célula só. A mesma coisa aqui. Seleciona as 2, depois com o botão direito, mesclar células. Eu posso passar o mouse em cima da linha, puxar um pouco mais para cima, colocar alinhado à direita novamente e agora sim eu posso dar aqui um Enter, vai ficar na mesma linha do pontilhado. Preste sempre atenção quando o título tiver mais de uma linha para ver se a numeração ficou na linha do pontilhado. Aqui também vai ter que mesclar. E passar o número para baixo. Se você ficar na dúvida se seria possível que esse título aqui ficasse em uma linha só, selecione o pontilhado inteiro e aperte Delete. Não ficou? Clique em Desfazer. Assim você não precisa digitar o pontilhado todo novamente. Aqui também tem outra que precisa ser mesclada. Vamos passar o número para baixo. No final, você vai selecionar a tabela de novo e aplicar sem borda. Vamos clicar em Imprimir para ver como ficou. Nesse modo Imprimir, confira de novo se a numeração está toda correta, ou seja, na direção do pontilhado. Confira se os pontilhados estão indo até o final. Veja que aqui não está. Aqui sim. Então vamos voltar aqui no capítulo 1 e completar o pontilhado. Verifique quantas vezes for preciso, até você ter certeza que o sumário está sem nenhum erro.
O sumário é um elemento muito importante que é sempre conferido pela biblioteca, pelos orientadores e pela banca de defesa. Não deixe passar nenhum erro no sumário. Acabamos a aula de sumário. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até a próxima aula.